Mercado Financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, bom dia para você, Luiz. Como está o mercado hoje? Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Mercado hoje de bom humor. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, sempre com as principais notícias do dia, da área da economia, do mundo das finanças. Hoje uma abertura positiva na nossa bolsa aqui brasileira, no índice Bovespa, com destaque para as ações do Itaú subindo quase 5% devido ao lucro de mais de 7 bilhões de reais no último trimestre do ano passado, lucro este reportado ontem pelo banco, apesar das perdas já provisionadas envolvendo as lojas americanas. Aliás, as ações das lojas americanas caindo hoje 10%. São ações ainda de altíssimo risco. Vamos para o telão conferir a abertura de hoje. Repare, alta de 0,73% aos 108.614 pontos. Apesar da alta de hoje, no ano, o índice Bovespa ainda acumula perdas em torno de 1%, ou seja, quem investiu em bolsa de valores deste ano, por enquanto, está perdendo dinheiro. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais, começando com a Europa, tudo no azul hoje, subindo. Frankfurt 0,77%, Londres 0,63%, Paris ganhando 0,45%, Madrid 0,85%. Já o mercado asiático, na contramão, refletindo ainda um pessimismo de ontem, Xangai caiu quase 0,5%, Tóquio quase 0,30%, Hong Kong leve queda de 0,07%. No mercado americano, quem nos acompanha por imagem, no YouTube e na Panflix, observa tudo no azul, mas esse foi o fechamento de ontem, porque o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília e o índice futuro das bolsas americanas indica uma abertura com leve queda hoje, nesta quarta-feira. Por fim, o último gráfico, o mercado de câmbio, é normal. Quando a bolsa sobe no Brasil, normalmente o dólar cai, é o que acontece hoje, queda de 0,25%, R$ 5,19. Hoje, por enquanto, não houve nenhuma declaração do presidente Lula contra o Banco Central, isso é bom, porque acalma um pouco o mercado financeiro, em especial o câmbio. Euro praticamente estável, leve queda de 0,09%, R$ 5,57. Bitcoin perdendo 0,59% aos 23.130 dólares. O grande tema do mercado financeiro no Brasil e no mundo é a inflação. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem um impacto muito forte do preço dos combustíveis. E aí uma boa notícia, a Petrobras anunciou redução no preço do diesel. Acompanhe a reportagem direto do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. O óleo diesel fica mais barato nas refinarias da Petrobras a partir desta quarta-feira em quase 9%. A redução é de 40 centavos. O litro do óleo diesel, que custava R$ 4,50 nas refinarias, passa a custar a partir desta quarta-feira R$ 4,10, um corte de 8,9% aproximadamente. É a primeira redução nos preços de um combustível na gestão do novo presidente Jean Paul Prat, que recentemente assumiu o comando da companhia. Inclusive, na semana passada, ele indicou 5 novos diretores para a cúpula da estatal brasileira de petróleo. Essa redução do óleo diesel já era aguardada, já era esperada. Afinal de contas, os preços internos do produto estavam mais caros do que os parâmetros internacionais. Isso é resultado de uma redução nos preços do barril do petróleo do tipo Brent no mercado internacional, reflexo da menor perspectiva de crescimento da economia global e, principalmente, mais recentemente, reflete também a redução do dólar frente ao real aqui no mercado interno. Do Rio, Rodrigo Viga. Muito bem, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News, no programa Mercado Financeiro, Luiz Fernando Araújo, que é CEO da Finacap. Luiz Fernando, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo ótimo. Obrigado aqui pelo convite. Prazer é todo nosso. Luiz Fernando, que fica lá em Recife, né? E hoje nos visita aqui em São Paulo. Luiz Fernando, eu quero começar olhando para o cenário de renda fixa. Tem muito investidor com medo
em relação ao futuro do Brasil. Ainda tem muita incerteza econômica no governo Lula e o Banco Central vem sinalizando de que não pretende, pelo menos no curto prazo, reduzir juros, o que torna de fato a renda fixa atraente. Qual a recomendação que você faz para esse perfil de investidor, aquele investidor mais conservador ou aquele investidor que está com receio do futuro do Brasil? Como proteger o dinheiro da inflação? Ok, Luiz, realmente a taxa de juros a 13,75 com a inflação de 5%, isso aí implica aí uma das taxas de juros reais, né, a taxa acima da inflação entre as maiores do mundo e é bem acima da média dos últimos anos no Brasil, né? A gente acompanha esse mercado há algum tempo e essa taxa real no Brasil ela gira em torno de 5% até abaixo de 5% aí nos últimos 10 anos. Então, realmente, a gente está com uma taxa na renda fixa, pós-fixada, muito interessante. Agora, a gente sempre tem que ter em mente que essas taxas, principalmente, você falou bem aí, o Banco Central tem aguardado aí, está bem conservador com relação a baixar os juros antes de ter uma segurança na queda da inflação, mas, eventualmente, a inflação, se manter assim, ele deve baixar os juros, né? Até era esperado que ele já baixasse esse ano, mas como você falou, existe uma série de incertezas e a própria questão fiscal tem dificultado esse movimento aí do Banco Central, mas em algum momento o Banco Central vai fazer esse movimento de redução na taxa de juros. Então é sempre importante você, como investidor, se planejar para antecipar esse movimento, né? Alocando sempre uma parte da sua carteira em ativos reais que se beneficiam nesse momento aí que você tem a queda na taxa de juros. Muito bem, eu quero agora colocar em debate aqui um tema polêmico que envolve ações das lojas americanas. Antes de eu perguntar a opinião do Luiz Fernando, eu queria trazer uma reportagem do João Vitor Rocha, que vai falar sobre o processo de recuperação judicial da empresa, que por enquanto descarta demissões. Acompanhe. A PwC ela responde a uma ação civil pública protocolada pelo Instituto Abradeconte, que trata sobre defesa do consumidor. O Instituto pede que a empresa seja temporariamente suspensa de emitir pareceres relacionados a valores de mercados mobiliários. A PwC ela responde pela auditoria da Americanas ao longo dos últimos anos, em meio a esse rombo bilionário na casa de 20 bilhões de reais que foi divulgado no começo do mês de janeiro. Em sua defesa, na defesa apresentada pela PwC nesta terça-feira junto à Justiça, a empresa fala o seguinte, que as acusações são paupérrimas e que há um vazio em descrever um único indício concreto de que dê amparo à gravíssima alegação de que a PwC e a Comissão de Valores Mobiliários seriam as únicas responsáveis diretas pelas inconsistências contábeis identificadas pela Americanas. Em meio a todo esse imbróglio da Americanas, também houve uma redução de 57% no tráfego do site, do e-commerce no site da Americanas para as vendas online entre os dias 11 de janeiro e 31 de janeiro, exatamente o período quando explodiu todas essas informações sobre essa fraude, esse rombo bilionário, uma queda de 57% se comparado com o mesmo período de 2022. Em 12 meses, no acumulado do último ano, as ações da Americanas caíram 95,3%. A empresa está, nesse momento, apresentando um pacote de medidas para a recuperação judicial e tem até o final de março para apresentar todas essas medidas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, o João Vitor Rocha destacou queda de 95% no valor das ações das Americanas, que antes da crise estavam em torno de R$12, agora valem R$1,17, com uma queda neste momento de 14% em relação ao pregão de ontem. E muita gente fica com a tentação de comprar, achando que a ação está barata. Então eu quero perguntar para o nosso convidado, Luiz Fernando Araújo, que é CEO da Finacap. Luiz Fernando, faz sentido, vale a pena incorporar ações das lojas americanas ou uma empresa em processo de recuperação judicial representa muito risco para os investidores? Luiz, com certeza é muito arriscado o investidor comum. Em primeiro lugar, ele nunca deve concentrar o investimento em poucas ações, e muito menos em uma única ação, né? A técnica recomendada, adequada para o investidor no mercado de ações é sempre ter uma carteira diversificada, né? Porque, eventualmente, né, casos como esse da Americanas, por exemplo, são totalmente imprevisíveis, né? Há fortes indícios de fraude, né? A própria
a matéria fala aí da Pricewaterhouse, né, que é o auditor independente da empresa, alega justamente isso, né, que ela não tem responsabilidade porque ela foi também vítima de informação falsa, né? Isso aconteceu em outros casos de empresas que passaram pela mesma situação. Então, a primeira coisa é sempre importante ter uma carteira diversificada, porque essas situações no mercado de ações são recorrentes, e então uma forma de você se proteger é diversificando. Quando as ações caem, eventualmente sempre há uma oportunidade de investimento. A gente mesmo na Finacap, a gente opera muito nessa linha, mas precisa ter muito segurança, muito conhecimento, você acompanhar a empresa ao longo de vários anos e ter, então, um conhecimento profundo para fazer esse movimento aí de aproveitar essas quedas muito expressivas, né? Existem até investidores especialistas, né, nesses ativos que a gente chama de ativos estressados, né? Mas veja que são investidores que se dedicam basicamente a procurar oportunidades nesse nicho e evidentemente tem um know-how muito específico que é difícil de você encontrar, aí, principalmente no investidor comum. Luiz Fernando, por falar em ativos de risco, quando você fala em diversificação de uma carteira, faz sentido, na sua opinião, incorporar hoje empresas estatais como a Petrobras, que estão sujeitas a influências políticas, a intervenções do governo? Você recomenda, neste momento, ações estatais? Só lembrando que a Petrobras perdeu cerca de 1/3 do seu valor de mercado desde a eleição do presidente Lula. Sim, com certeza o controle estatal, principalmente quando o governo não tem uma proposta clara de priorizar o acionista privado da empresa, né, como é o comum nas empresas que não têm controle estatal. Isso sempre é um risco maior que o investidor tem que colocar na conta, né, na hora de definir qual é o preço que vale a pena, né, para você fazer o investimento. No caso da Petrobras, até por conta desse risco aí que você menciona, as ações estão muito baratas. Provavelmente em termos de relação preço versus o lucro, é um dos patamares mais baixos que eu já estou há 20 anos no mercado que eu vi para essa empresa. E a empresa, por outro lado, está num ótimo momento econômico, ela está com uma lucratividade muito alta, os preços do petróleo estão favorecendo a empresa e o custo da principal reserva da empresa no pré-sal ele é muito baixo. Então isso está favorecendo muito, isso como consequência no ano passado foi uma distribuição de dividendo recorde, ofereceu uma excelente rentabilidade em termos de dividendo, não em termos de apreciação, como você falou, a ação teve uma queda por conta desse risco de controle, mas efetivamente está num preço muito baixo, tem esse risco que você falou, e aí, eventualmente, uma participação na carteira, eu acho conveniente. Nós, no fundo de ações que é administrando, temos uma participação em Petrobras, ainda temos uma participação bem menor do que já tivemos no passado, mas ainda temos, porque justamente essa relação risco-retorno potencial ainda na nossa opinião, interessante. A Petrobras, eu diria que no mundo, talvez seja a petroleira com ações mais baratas, o que não significa de graça, o que não significa que não possa cair ainda mais. Então, muito cuidado. Luiz Fernando, nós temos 30 segundos para encerrar. Uma pergunta que eu faço para todos os convidados, para não ficar no muro. Você recomenda criptomoedas, bitcoins, para você é investimento ou é loteria? Não, a gente não recomenda, a gente não vê... A criptomoeda não tem valor intrínseco, ou seja, não gera lucro, não tem valor econômico. E nosso negócio é investir em ativos que têm valor econômico. Então, não investimos, não recomendamos, né? E realmente está fora do escopo de investimento da nossa percepção como investidor. Muito bem, Luiz Fernando Araújo, CEO da Finacap, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Luiz Fernando, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E eu queria encerrar o programa de hoje com uma matéria muito interessante. Quando a gente fala em demissões de empresas, normalmente a gente imagina o quê? É a empresa demitindo o trabalhador. Ocorre que, em muitos casos, é o trabalhador que pede para sair. E esse índice chega a 1/3, acredite, a 1/3. Acompanhe a reportagem de Camila Yunes. Os formatos de trabalho têm mudado nos últimos tempos e ganhado novas configurações. A possibilidade de gerir o próprio negócio e ter mais flexibilidade de horário são atrativos que fazem alguns brasileiros deixarem o regime CLT. Este é o caso da psicóloga Mariana Torres, que em 2018 saiu do emprego com carteira assinada. Além de considerar que o antigo trabalho tinha uma liderança tóxica, ela queria tocar um projeto pessoal. Eu vou ter que escolher
se eu vou continuar na CLT ou se eu vou empreender. Paralelo a isso, eu tive uma liderança tóxica. Então, eu passei o ano de 2018 reclamando. E isso, né, quando a gente está passando por essa situação, a gente não percebe. Mas a gente é que tem que fazer alguma coisa, a gente não manda nosso chefe embora. Então, a gente que sair. Segundo dados do CAGED, em 2022, 1/3 dos desligamentos foi feito de forma voluntária, partindo do próprio funcionário. 40% desses trabalhadores saíram por falta de compatibilidade entre o emprego e a vida pessoal. Neste cenário de mudanças, tem um modelo de demissão que pode ser bom tanto para a empresa quanto para o funcionário: o programa de demissão voluntária. Nesse formato, é feito um acordo entre empresa e empregado, estabelecendo um pacote de benefícios para o trabalhador. O programa pode ser benéfico para as empresas que estão passando por crises ou fazendo uma reestruturação, como também para os funcionários que já não estão mais satisfeitos. As empresas devem, portanto, realizar um acordo dentro da lei e não pode, por exemplo, coagir um trabalhador a aderir ao programa. O empregador não pode impor nada para o trabalhador, como eu havia dito aqui. As regras, para isso ter validade e para que ela tenha segurança jurídica, a empresa precisa deixar as regras bem claras, dar um prazo para os trabalhadores aderirem às mesmas, e aqueles que aderirem, beleza, quem não quiser também não vai ter punição, não vai ter qualquer represália, ou seja, que a Justiça do Trabalho olha na hora que tem um plano de demissão voluntária, o caminho muito, é o princípio da boa-fé e da transparência. Quando a psicóloga Mariana Torres deixou o regime CLT, foi através deste programa. Para mim, que já estava querendo sair, foi o suficiente, né? Eu fiquei muito feliz com aquela possibilidade, sair deixando as portas abertas. Eu acho que isso também foi importante para mim, né? Eu não fiquei pedindo, me manda embora, e sair recebendo aqueles 8 anos que eu tinha na empresa. Segundo a empresa de consultoria LCA, de novembro de 2021 ao mesmo período de 2022, foram mais de 6 milhões de demissões voluntárias.